Olá, gente. Meu nome é Cíntia, sou estudante do curso de Psicologia do quinto período e hoje eu estou aqui com a psicóloga Ângela Guimarães, vou entrevistar ela e espero que vocês gostem. Então vamos começar, Ângela. Me fala um pouco sobre o seu nome, sua idade, a sua cidade de atuação e há quanto tempo você fez a graduação em Psicologia. Certo. Meu nome é Ângela Guimarães, eu sou psicóloga há 7 anos, eu moro em Brasília e a minha formação foi numa universidade aqui chamada UniCeub. É uma faculdade particular, eu acho interessante falar isso porque quando a gente for falar da trajetória, faz diferença quando a gente pensa numa graduação numa universidade pública e numa universidade particular, tem as suas diferenças, né? Desde já estou formada há 7 anos e eu atuo desde que eu me formei. Um pouquinho antes, na graduação, eu já comecei algumas formações aí. Antes da graduação, você já começou? E quando a gente vai falar de avaliação psicológica, eu comecei a ter meu primeiro contato com essa área quando eu estava no meu terceiro semestre. Então, a minha história é a seguinte, meus pais se separaram quando eu tinha 11 anos de idade, e aí eu comecei a fazer terapia com a Gessilda, que é uma psicóloga muito querida. Gessilda é da primeira turma de psicologia do CEUB, então a Gessilda já tem 45 anos de formada. Ela foi professora lá na época. E aí, quando eu comecei minha graduação, ela falou: Ângela, você realmente tem perfil para fazer psicologia e eu queria que você estagiasse comigo. Então, lá no meu terceiro semestre, eu ia para casa dela e ela falava assim: ó, você vai ali no armário que tem os testes psicológicos, você vai pegar tal teste, vai ler o manual e vai aprender. E eu fiquei assim, meu Deus, o primeiro manual que eu peguei era do Raven, que é um teste de inteligência, e ele era espanhol. Só que eu não sei nada de espanhol. Aí eu fiquei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou estudar? Então, para estudar o teste, no meu terceiro semestre, eu estava tendo que traduzir o manual, né? Só que aí, como eu tive muita dificuldade, estava muito no início da graduação, não tinha tido ainda nenhuma matéria de avaliação, eu desisti, sabe, do estágio. Aí lá para o quinto, sexto semestre, ela me chamou de novo, e aí ela falou, Ângela, agora eu vou te dar um pouco mais de suporte. E você vai estudar o HTP, que é um teste projetivo. E aí eu ficava fazendo resumo do manual, que hoje eu falo, gente, não precisa, né? Que Então eu já legal esse trabalho com contato. avaliação desde o terceiro, quinto semestre. E não consegui o roteiro aqui, mas desde esse terceiro semestre, você já criou essa paixão pela parte da neuropsicologia? Não, a neuropsicologia, vou ser bem sincera, na minha graduação eu não tive neuropsicologia, não sabia nem o que era esse termo. O que eu tive era terapia, era psicologia cognitiva, que era um pouco mais próximo ali, mas neuro mesmo eu não conhecia. A neuro eu fui conhecer com a minha prática. Então, primeiro me formei, aí sempre quis atuar na clínica, quis fazer uma pós em avaliação psicológica, que era o que eu conhecia. Então, com a Gessilda a gente fazia muito trabalho em grupo, de adolescentes para fazer vocacional, orientação profissional. Então, era o que eu conhecia da avaliação. E aí, aqui em Brasília, só tinha um lugar, uma faculdade que fazia essa pós, que era a Católica. Só que nunca fechava a turma. E aí, eu fiquei tentando, acho que um ano, não fechava a turma, não fechava a turma. Aí, uma instituição de Goiânia veio para Brasília, que é o IPOG. E lá abriu a primeira turma de avaliação psicológica de pós-graduação. E aí conheci muitas pessoas. Começaram a vir demandas, já que já estava formada, demandas de neuro. Só que eu nunca nem tinha ouvido falar. Então as pessoas falavam assim, Ângela, você faz avaliação de TDAH? Aí eu ficava, meu Deus, para onde eu vou, né? Por onde eu começo? Ah, tem um idoso que está com dificuldade tá com o início de demência, a gente quer fazer uma avaliação. Não sabia como fazer isso. Então, durante a minha pós em avaliação psicológica, que eu escutei a palavra neuropsicologia. Então, foi lá que eu entendi o que que era. E aí eu falei, Interessante. nossa, então vou fazer um curso disso para ver se eu gosto. Aí o que aconteceu? Eu juntei com uma amiga minha, a gente foi para BH e lá a gente fez um curso de uma semana de avaliação neuropsicológica infantil. Então era um curso de formação mesmo. Então a professora mostrava os testes que ela usava, como que era feito esse processo. E lá eu fui instigada a fazer a pós em neuro. Então conheci uma pessoa que já trabalhava com neuro há muito tempo, ela já tinha formação. Ela nem era de BH também, era de outro lugar do Brasil. E aí ela falou para mim, para essa minha amiga, Ângela e Karen, né, que é essa minha amiga, façam a pós, vocês vão ver que vocês vão abrir o mercado, o leque do mercado.
E aí a gente voltou para Brasília com essa vontadezinha. Então a gente fez neuro aqui em Brasília mesmo, no IEPSI. Tem mais duas, o IPOG também dá neuro, e tem também a IBNeuro, que era a única que estava dando na época. Então acho que tem 3 polos de formação aqui em Brasília, não sei se abriram mais. E aí que eu fui fazer. Então eu fui fazer já em 2017 a neuro. Então é a minha formação mais recente. E dentro desse contexto dessa formação, sua em neuropsicologia, Ângela, quais foram suas experiências até hoje? Tá, vamos lá. Eu vou ser bem sincera, eu fiz a avaliação neuro antes de fazer a formação. Então, como vinha essa demanda do mercado, não, faz uma avaliação para ver se a pessoa tem TDAH. Então, eu comecei a conhecer os instrumentos que a gente usa na neuro e comecei a fazer a supervisão com a Gessilda, que eu acabei fazendo um curso com ela para aprofundar um pouco mais a avaliação. Lá eu soube um pouquinho da neuro, mas não entendi direito como que era a área, eu focava mais na instrumentalização. Então, eu já estava fazendo avaliações antes. Com a formação é que veio a teoria, e aí eu comecei a entender melhor o que estava acontecendo. Então, eu parti da prática para a teoria, na verdade. E aí, nesse sentido, quando eu entrei na pós, algumas pessoas já me pediam para dar cursos de instrumentalização, porque os testes eu já sabia manejar. Eu só não conseguia trazer ainda a teoria porque eu ainda estava aprendendo. Entender como é que o cérebro funciona, qual é a relação das partes do cérebro com os comportamentos do ser humano. Então, isso que eu fui aprendendo com o tempo. O que é exatamente atenção, memória, raciocínio e por aí vai. Já até esqueci sua pergunta porque eu tô deixando a associação livre aqui. É porque também a gente se empolga, né? Sim. Entre alguns assuntos que relembra assim e isso traz um certo afeto pelos momentos. Mas eu perguntei se como foi a sua prática dentro da neuropsicologia? Você me disse que começou a trabalhar já antes e depois só pegou a teoria. E depois que você pegou a teoria, que você se formou, se especializou, como foi sua atuação desse tempo para cá até hoje? Certo. Na época que eu me formei, eu estava atendendo numa clínica, né, por plano de saúde. E essa clínica era muito grande, e ela tinha tanto psicólogos quanto psiquiatras. E aí começaram a colocar outros profissionais também na área. E lá eu vi uma oportunidade de trazer a avaliação, porque não tinha. Então eu falei com o dono e falei para ele, vamos colocar, vamos pedir para a clínica investir em instrumentalização e eu começar a fazer avaliações aqui. E aí lá eu ganhei muita experiência na área de neuro. Então lá eu já estava como neuro, e aí eu só pegava demandas desse tipo. Tinham outros profissionais que pegavam as outras demandas de avaliação. E com o tempo, o que aconteceu? Eu comecei a sentir necessidade de ter o meu consultório. Então eu abri meu consultório particular com um colega meu sócio, a gente divide a sala. E lá eu pensei, e agora? Né, em termos de prática mesmo de atuação, como é que eu vou conseguir esses pacientes para atuar? Eu precisava de fazer parcerias. Então eu conheci um neurologista, fiz parceria com ele, e aí ele me mandava os pacientes que ele precisava dessa avaliação para fechar o diagnóstico para o melhor tratamento medicamentoso. Então, como ele atendia mais adulto e idosos, eu comecei a pegar mais essa demanda de demência, inicialmente. Com o tempo, aí minha agenda é interessante porque minha agenda iria flutuando de acordo com a dele, né? Porque ele era o meu parceiro mais fixo, assim. Então, ele começou a pegar algumas crianças, alguns adolescentes, aí psicólogos começaram a conhecer o meu trabalho, começaram a indicar paciente, então já atendo crianças também na avaliação. Aí eu comecei a fazer, aí fiz um curso de transtornos de aprendizagem, virtual mesmo, EAD. O pessoal é um neurologista e a esposa dele, né, que é psicopedagoga, nem são de Brasília. O lugar é bem interessante, chama Neurosaber, para quem até tem interesse. Dá para pesquisar, eles têm bastante cursos em autismo, né, em transtorno de Vou aprendizagem. pesquisar depois. Pesquisa, você vai gostar bastante. E eles dão muito suporte, sabe? E aí foi assim, minha atuação foi vindo de acordo com a demanda. Então a gente acaba se organizando com o que vem, né? Inicialmente a gente não escolhe exatamente a demanda que a gente quer atender. Com o tempo a gente pode se especializar, por exemplo, vou atender só idoso, mas de início, igual a Gessilda brincava, a gente é como se fosse uma emergência, tipo assim, emergência de hospital, a gente atende o que vier, sabe? Isso é bom para você pegar experiência, né? Sim, é muito bom mesmo. E, Ângela, sua abordagem teórica que você utiliza no seu trabalho, você
só atua com a neuropsicologia ou você tem outras? Ótima pergunta. Isso foi uma crise muito grande para mim, porque a avaliação era muito tranquilo na minha cabeça, o tipo de serviço que era. Agora, quando eu fui começar a atuar na clínica, eu sempre gostei de psicanálise. Eu, como paciente, sempre fui paciente de psicanalistas. Então, eu me identificava com a psicanálise, falei, vou atender psicanálise. Só que no início eu ficava, ai meu Deus, o que eu tô fazendo? Porque no início você fica, ai, é psicanálise que eu tô fazendo? Eu tô mais comportamental, aí você fica meio confuso. Então, eu comecei a fazer supervisão em psicanálise, concomitante com a avaliação. E aí chegou um tempo que eu fiquei muito em crise, que eu pensei assim, gente, a psicanálise não tem nada a ver com a neuropsicologia hoje, né? Já existe uma abordagem, digamos assim, que chama neuropsicanálise, né? Só que eu não aprofundei muito, não tive interesse, porque eu vejo o cliente no consultório como sujeito pelo olhar da psicanálise, e quando ele vem para avaliação, aí eu uso a neuro. Então eu acabo dividindo esses dois, como se fossem dois serviços separados. Então a avaliação, o meu laudo, nem sempre eu vou colocar psicanálise nesse laudo, eu vou usar mais a neuropsicologia. Se for, por exemplo, um laudo de orientação profissional, aí eu já arrisco colocar um pouquinho mais de psicanálise ali, porque eu vou estar trabalhando muito mais a personalidade e o perfil desse sujeito. Agora, na neuropsicologia, não, você está trabalhando muito mais a cognição. Então, trazer a psicanálise talvez invalide o seu laudo. Então, de avaliação neuro, eu vou acabar usando a neuro. Só que quando o paciente vem para o atendimento clínico, aí eu vou usar a psicanálise, eu peço para ele deitar no divã e tudo mais. Não quer dizer que você acabe, não, na prática, no seu pensamento, na sua linha de raciocínio, você não use os dois, você acaba usando os dois. Então, por exemplo, já tive paciente que veio para fazer uma avaliação de TDAH. Diagnosticamos com TDAH e ela quis continuar com a terapia comigo. Então, ela foi para a terapia comigo. Eu uso mais a linha de raciocínio da psicanálise na terapia. Mas volta e meia eu me relembro. Ah, tá, peraí, mas ela tem TDAH. Quais são as características do TDAH? Então, você acaba usando um pouquinho os dois ali. Mas eu consigo separar, sabe? Não misturo tanto. Legal. Angela, você acha que dessa forma acaba se tornando mais enriquecedor? Nossa, eu acho muito. Porque, por exemplo, a minha atuação na clínica me ajuda muito no meu olhar nas entrevistas na avaliação, por exemplo. Então, como você treina muito a clínica com o seu paciente, que acaba sendo, inicialmente, você faz muitas entrevistas com esse paciente, você treina também o olhar clínico, observação comportamental, quando ele vai vir para uma avaliação. Então, o que acontece também na prática? Quando eu vou entregar um laudo para o paciente, eu posso não vir a escrever a psicanálise e ela não aparece no meu laudo. Mas na devolutiva oral, se eu percebo questões de sexualidade, de relação familiar, de questões emocionais que eu não quero colocar no laudo, mas que eu acho que vai ser terapêutico para esse paciente, eu vou lá e falo para ele. E aí eu falo da importância da psicoterapia para ele. Então, assim, a meu ver, acabou enriquecendo. No início eu tinha medo, achando que essas áreas iriam brigar e que eu não ia conseguir conciliar. Hoje eu já consigo conciliar bem. Porque normalmente, assim, pelo menos eu enquanto aluna, o que eu costumo ver é aquele psicólogo que ele utiliza apenas aquela abordagem para trabalhar com o paciente. Então, isso que você está me dizendo agora é algo bem diferente e eu achei bem interessante. Nossa, que legal. E, Ângela, outra coisa, o que você percebe enquanto possibilidade de atuação nessa sua área, além do contexto clínico? Certo. Na área de neuro, a gente pode trabalhar no hospital. E lá você pode trabalhar fazendo um acompanhamento clínico, né? Digamos assim, não vai ser um acompanhamento igual no consultório, mas você vai até o leito do paciente e você vai fazer uma mini avaliação, tem que ser rápido. A gente usa testes de rastreio para ver como esse paciente está, se ele está com algum delírio, se ele está com alguma demência, se ele está com, entre aspas, assim, o juízo ali, sabe? Você faz um exame do estado mental desse paciente, então no hospital é muito isso. Conheço neuropsicólogos que trabalham, por exemplo, fazendo essa avaliação durante uma cirurgia. Então, se o paciente tem uma epilepsia, ele vai fazer uma cirurgia no cérebro, é aberto, né? Ele está consciente. Então, o neuropsicólogo vai fazendo atividades para ver qual área do cérebro está atingindo o quê. Então, se a gente tirar mais essa parte daqui, ele vai ter uma perda. Qual perda cognitiva ele vai ter?
né? Então, pode fazer uma avaliação durante uma cirurgia, aí pode fazer uma pós, né? Pré e pós também. Além do hospital, na clínica, você pode trabalhar não só com avaliação, mas você pode trabalhar com o tratamento, que seria a reabilitação cognitiva. Então, o paciente veio, um idoso, por exemplo, que ele está com início de demência, a gente já manda ele para um neuropsicólogo para fazer essa reabilitação, para diminuir o progresso dessa doença. Então, a gente vai fazer atividades que vão potencializar esse cérebro, igual uma ginástica do cérebro, sabe? E aí vão ter desafios nessa área, né? Dá para você atender a domicílio também, muitos pacientes acabam precisando ter domicílio, e também na área da pesquisa. Então, muita gente acaba indo para essa área de pesquisa também. Uma área que eu gosto também. Ai, que bom. E, Ângela, quais são os maiores desafios que você encontra dentro da profissão? Certo, dentro da profissão. Como psicólogo no geral, e aí entra também como neuro, na prática a maior dificuldade é porque a gente precisa ser empreendedor. Então, eu diria que é saber fazer o seu marketing, é saber vender o seu peixe. E isso na graduação, pelo menos na minha, a gente não teve matéria. Então, você sai meio perdido da graduação e pensa assim, e agora, para onde eu vou? Ok, vou trabalhar numa clínica de plano de plano de saúde. Fico lá um tempo, ganho minha experiência, quero abrir meu consultório. E agora? O que eu faço? Então, isso pensando na área clínica. Você tem que aprender a fazer parceria, networking, a vender, saber falar bem, ser confiante. Isso faz muita diferença para você conseguir captar os seus clientes, para você transmitir essa confiança para eles quererem realmente fechar um negócio com você. Então, essa é uma das dificuldades. Por exemplo, se for já na neuropsicologia no campo do hospitalar, aí já vai ser um outro caminho. Então, você já vai ter que fazer uma residência, você já vai ter que fazer provavelmente um concurso para entrar. Então, a dificuldade seria nos estudos mesmo, assim, né? Uma coisa que a gente vai ter que sempre fazer é estudar, independente da área. A gente nunca vai poder parar. E isso, o mercado vai te pedindo e as coisas vão acontecendo. Então, por exemplo, agora a gente está na pandemia. A primeira grande questão que veio é, e agora? Como é que a gente faz a avaliação online? Se os testes psicológicos só tem 4 que são aceitos hoje pelo CFP, que você pode usar a aplicação online. E agora, o que eu faço? Faço, não faço? Vou bancar vou aplicar um teste, vou bancar a invalidação desse teste, enfim. Então, eu diria que Pode falar. E era isso que eu ia te perguntar, sobre essas modificações e adaptações que teve dentro desse contexto depois da pandemia. Como é que foi essa adaptação de vocês? Certo. Teve uma movimentação muito grande de lives, de reuniões, né, de pessoas sentando para ver como queriam fazer essas avaliações. Naturalmente, a minha agenda particularmente deu uma queda. Então, como eu atendo mais adulto e idoso, os idosos são um grupo de risco. Então, a chance deles quererem sair de casa é muito pequena para fazer uma avaliação. E fazer uma avaliação com o idoso usando a tecnologia também é difícil. E se ele já tem uma dificuldade cognitiva, e se ele ainda precisa mexer no computador para conseguir fazer uma avaliação, eu acho que aí vai do profissional entender se vale a pena ou não. Então, de início, eu consegui atender alguns adultos, eu fazia metade online, metade presencial. Então, as entrevistas e algumas observações eu fazia igual a gente está fazendo aqui agora, né, uma vídeo. Só que a aplicação dos instrumentos, eu levava esse paciente para o consultório. Então, eu fiz umas avaliações mistas. Depois, com o tempo, eu percebi que os pacientes que me procuravam, eles não tinham medo de ir até o consultório. E aí, como é horário marcado, não tem aglomeração, vai de máscara, álcool em gel, deixa... Então, eu tomava todos os cuidados possíveis para atender esse paciente. E eu até pedia para ele levar a própria caneta de casa. Falava assim, se você tem medo de pegar uma caneta no meu consultório que eu posso vir a não higienizar, leva da sua casa para a gente, né, tirar esse risco. Então, foi um desafio muito grande no sentido de o quanto vai ser válido esse relatório sendo feito de forma online, né? Então, isso. Aí alguns professores falavam assim, olha, vocês podem aplicar alguns testes verbais, né? Por exemplo, algum teste que eu vá te fazer uma pergunta de matemática que você tem que responder de cabeça, por exemplo. Eu faço essa pergunta, você me responde, dá certo. Mas e se eu precisar? Agora, testes que não são verbais e testes que precisa de algum estímulo, te mostrar alguma figura, por exemplo, aí já pode ter dificuldade, porque a resolução da minha internet e da sua pode ser ruim e isso interferir. A iluminação aqui minha pode
fazer uma sombra na imagem e você interpretar outra coisa que não está aqui. Então, eles falavam assim, ó, aplica só os verbais, os não verbais não aplica, deixa incompleto mesmo. Na pós-pandemia, você retorna com esse paciente e faz de novo uma próxima avaliação. Então, cada profissional está de um jeito, está sendo bem desafiador, né? E, Ângela, o que seus pacientes acharam, assim, quando você começou a atuar dessa forma? Eles se adaptaram fácil? Ótima pergunta. Os de avaliação, sim, eles aceitaram bem essa avaliação mista, né? Porque eu acabei fazendo mais misto do que só online. Eles aceitaram bem. Agora, os de terapia, tiveram alguns que não. Porque aí vieram outras questões. Ah, mas eu tô na casa, se eu falar no telefone, mesmo no meu quarto, meu pai vai me ouvir, não vou ter tanta privacidade. Ou então, não me sinto bem, não gosto de internet. Então, tiveram pacientes que não se adaptaram, que suspenderam a terapia mesmo, e que agora a gente está retomando o presencial. Mas tiveram alguns pacientes que se adaptaram e vieram pacientes de outros estados para serem atendidos por mim. Então, vai acabar ficando online mesmo. Então, eu abri uma agenda que eu imaginei que eu nunca abriria. E é mais Então, cansativo. você vai manter isso mesmo após o contexto de pandemia, de pós-pandemia? Eu penso, porque eu acho que dar oportunidade também, como profissional, e para o paciente de me conhecer e me dar a oportunidade de explorar outras ferramentas, eu acho interessante. Até porque daqui para frente, eu acredito que na área da pesquisa, por exemplo, que é uma área que você gosta, de pesquisa mesmo, eu acredito que as pessoas estão agora se debruçando em, por exemplo, fazer mais testes online. Então, eu acho que com o tempo a gente vai ficar cada vez mais virtual. E isso é bom, eu acho, por um lado positivo, de você conseguir atingir o público fora da sua cidade, então você expande a sua agenda, mas ao mesmo tempo você perde um pouco a qualidade do contato. Porque o que eu percebi como profissional? O contato presencial com o paciente dá uma maior segurança do que você está observando e dá uma maior visibilidade também. Porque aqui em termos práticos, eu só estou vendo daqui para cima de mim e daqui para cima de você. Eu não estou vendo se você está balançando a perna, por exemplo, se você está mexendo a mão embaixo da cadeira e está um pouco mais ansiosa, mais agitada, que presencialmente eu já conseguiria ver. Então você perde algumas coisas, mas ganha outras. Eu, a priori, vou deixar a minha agenda online aberta sim. Eu acho que foi uma oportunidade, assim, que você conseguiu alcançar pessoas de outros estados, que antes você não tinha feito isso, né? Exatamente. Eu já conhecia Bom. colegas que já trabalhavam com online há muito tempo. E eu tenho uma colega que se chama Nômade Digital, só trabalha com produto digital. E eu acho assim, incrível. Ela mega se adaptou ao sistema, né? Eu acho que o futuro é esse mesmo. Agora eu tenho vontade de ter os dois. Muitos colegas meus fecharam os consultórios exatamente porque perceberam que o online foi bem adaptável, não tem que se deslocar, acaba gastando menos, é mais confortável, você pode estar de pijama embaixo, ninguém vai ver. Então, acho que muita gente vai ficar em casa mesmo atendendo. Isso para clínica, só que realmente para avaliação, eu não me sentiria à vontade de fazer só online. Então, eu preferi manter o consultório mesmo. Entendi, ótimo. Ângela, existem casos específicos para a aplicabilidade da avaliação neuropsicológica? Existem, que é o que eu chamo de demanda, né? A demanda neuro é mais voltado para cognição e uma parcelazinha da parte de personalidade. Então, quando você pegar um laudo de um neuropsicólogo, você vai ver que existem muito mais testes e técnicas para você observar a cognição do que o emocional. Como eu vim primeiro do emocional, digamos assim, eu peguei outras demandas primeiro, eu sempre vou trazer o emocional porque a gente não pode esquecer que ele vai influenciar a cognição e a cognição vai influenciar o emocional. Mas não é o foco da avaliação. Então, acaba que as demandas que vêm são mais comportamentais. Então, por exemplo, uma pessoa que está com suspeita de autismo, uma pessoa que está com suspeita de TOD, torno opositor, desafiador. Isso, eu nunca sei se é desafiador ou opositor, mas acho que pode os dois. Então, TOD, pessoas que têm transtornos de aprendizagem, né? Então, dislexia, descalculia, disgrafia também vem. TDAH, isso mais em crianças, né? E adultos vem TEA também, que é o de autismo, né? Transtorno do espectro autista, vem muitas demências em idosos. Então, são
queixas relacionadas a comportamento ou a cognição, muito maior do que o emocional, mas a gente acaba avaliando o emocional. Então, se a pessoa vem, por exemplo, com, eu acho, um psiquiatra me indica um paciente que tem, eu acho que ele está com suspeita de transtorno de bipolaridade, por exemplo, a gente vai avaliar mais a personalidade. Só que a bipolaridade também influencia a cognição. Então, você pode pensar assim, pode ser uma avaliação neuropsicológica, porque a gente vai avaliar a cognição, o comportamento dela, mas a gente não vai deixar de ver esse transtorno da bipolaridade, que é o principal ali. Também acabam vindo transtornos de personalidade também para a área de neuro. Só que a gente fala que é um diagnóstico diferencial. Então, você sabe que o paciente está com uma dificuldade cognitiva, mas você precisa entender de onde vem. É desse transtorno? É de um acidente de carro que ele teve, que aí ele bateu a cabeça e ficou com alguma sequela? É algo lá na gestação, lá na infância, que é um transtorno do neurodesenvolvimento? Então, eu não sei se deu para entender, é mais esse tipo de demanda. Agora, se vem com uma demanda, por exemplo, orientação vocacional, orientação profissional, ou então uma demanda de vasectomia, laqueadura, bariátrica, porte de arma, aí já é avaliação psicológica, já entra em outro ramo. Assim. Outro campo, né? E essa avaliação ela é feita apenas através dos testes e instrumentos? Ou então, quais técnicas, além desses testes, você pode utilizar? Certo. A gente utiliza muito entrevistas, anamnese, a gente utiliza muito. A gente utiliza muito relatórios de outros profissionais. Então, geralmente, o paciente vem indicado ou de um psiquiatra, ou de um neuro, ou de uma escola. Então, a gente faz análise de relatórios, análise de documentos. A gente pode fazer análise de vídeos. Então, se é uma criança que tem suspeita de TDAH e a mãe filma em casa, porque é diferente a criança no ambiente escolar, no ambiente familiar e no ambiente de consultório. Às vezes, no consultório, ela pode ficar se segurando mais e não demonstrar muito aqueles comportamentos. Então, a gente também pode analisar e avaliar esses vídeos que tem de outro, ou então você ir, né, fazer uma visita para a escola também é possível, é um outro método que a gente utiliza. E também sessões lúdicas, a gente faz muito. Atividades ecológicas, que a gente chama, é pegar objetos ou pegar jogos e interagir com esse paciente e tentar avaliar coisas que não seja só pelo teste. Então, a gente também utiliza sessão lúdica, observação lúdica, que mais? E existem outras técnicas que as pessoas não usam, assim, não sei se você já ouviu falar, mas existe uma técnica, eu não uso, já usei, não uso mais, que chama caixa de areia. Ela é uma técnica junguiana. Então, assim, é em outro campo, mas que você pode adaptar ela para uma observação lúdica, por exemplo. É literalmente uma caixa de areia. Existem miniaturas numa prateleira dentro do consultório, miniaturas de vários tipos, árvores, bichos, pessoas, objetos. Você pede para essa criança ou para esse adulto, né, pegar o objeto que mais chama atenção, colocar na caixa e montar uma cena. E dessa cena ele vai contar uma história dessa cena. E essa cena você pode analisar. A gente usava muito para orientação profissional. Você conseguia ver o que a pessoa se identificava mais, que tipo de temática ela se identificava mais, ou então o quão confusa ela estava. Claro que vai ser uma análise igual de um teste projetivo. Você vai analisar muito o simbolismo das coisas. Mas é uma outra técnica que é viável de ser usada. Se você tiver os cursos e se sentir à vontade, você também pode usar. Desde que seja, né? O que o CFP vai falar? Desde que os instrumentos sejam técnicos científicos, não tem problema você usar. Mas a forma como você vai escrever no laudo é que vai fazer a diferença. Você também pode usar, a gente usa muito em neuro, artigos científicos que tem alguma bateria que não está ainda no SATEPS, mas que ele foi estudado, você acha que é interessante usar, você pode usar esses artigos. Você vai ter que fazer a citação, você vai ter que explicar por que você usou ele no seu laudo. E você também pode usar ferramentas que não são só para os psicólogos, mas que são baterias bem estruturadas. Que, por exemplo, fono usa, pedagogo usa, você também pode usar. Legal, eu lendo alguns artigos, eu cheguei a observar essa utilização do profissional da neuro de outros campos, né, podendo aplicar. Bem bacana mesmo. E, Ângela, para finalizar, qual conselho você daria para uma aluna de psicologia que pretende se especializar na área da neuropsicologia?
Ai, que bacana, eu adoro essa pergunta. O que que eu diria? Aproveitar o máximo a graduação. Eu acho que poder fazer várias matérias optativas, se tiver neuro na sua graduação, aproveite. Cursos de formação já por fora. Então, a gente constrói a nossa carreira muito antes do que a gente imagina. Então, antes mesmo da graduação, quando a gente vai fantasiar com que tipo de profissional a gente quer ser, que tipo de psicólogo a gente quer ser, a gente já está construindo um imaginário daquele profissional. Então, você aproveitar a graduação para fazer cursos, que a gente tem um gás um pouco maior para conhecer pessoas, para fazer networking, fazer parcerias já. Os seus colegas da sua sala vão ser os seus parceiros no futuro. E isso eu achava assim, não, quando os meus professores falavam isso, eu falava, não, nada a ver. E hoje são os profissionais que mais me indicam pacientes, porque eles lembram da Ângela no estágio de avaliação, ensinando os testes. Então, a Ângela ficou conhecida como a avaliadora. Então, eles me encaminham muito paciente. Então, aproveitar esses contatos com os colegas, conhecer outras pessoas de outras áreas, se você tiver a oportunidade de participar de eventos que não sejam só da psicologia, dentro da graduação, um evento da medicina, se tiver, para começar a conhecer outras áreas. E fazer a pós eu acho excelente, não pelo título, mas muito mais pelo network, pelo conhecimento, e nunca parar de estudar. O mais importante é ter o desejo de querer estar nessa área mesmo. Então, acho que seria o Legal. meu conselho. Eu tenho uma professora que ela sempre, desde o início do meu curso, ela sempre me disse muito isso. Cíntia, não tenho conhecimento apenas da área da psicologia. Faça com que o seu conhecimento ele seja enriquecedor. Aprenda um pouco de cada coisa e assim você vai ser um profissional de excelência. Por quê? Porque você não vai ter aquele conhecimento que vai ser preso dentro da caixinha. Você vai ter um conhecimento amplo, né? E eu sempre me apeguei muito a isso que ela falava para mim. E eu acho bem interessante também. Que bom, então tá no caminho aí. Ângela, eu quero te agradecer, tá, pela oportunidade, por ter dado seu tempo para poder fazer essa entrevista, ter concedido essa entrevista. E muito obrigada, que as pessoas que estão assistindo aí, que eles possam ser enriquecidos com esse aprendizado, esse conhecimento que foi passado aqui hoje. Tá bom? Obrigada a você pela oportunidade. Precisando, só chamar de novo, viu? Ok, eu que agradeço.